E aí galera, tudo bem? Para nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o fluxo magnético e sobre a lei de Faraday. E aí para poder entender uma das fórmulas, eu gostaria que a gente fizesse aí uma abstração. Imagina aí que começa a chover, por exemplo, e você quer fazer captação da água dessa chuva usando um balde, por exemplo. Olha aí o primeiro caso onde a gente tem o balde. Coloco o balde aí e eu quero ver o quanto de água da chuva que entra nele. Algumas coisas vão ser relevantes aí pra gente. Por exemplo, para ver o fluxo de água da chuva que entra no balde, eu vou ver aí, por exemplo, a intensidade da chuva. Se estiver chovendo muito fraquinho, eu vou ter aí uma intensidade pequena e vai ter um fluxo pequeno de água no balde. Mas se eu tiver, por exemplo, uma área do balde bem grande, captando o máximo de água possível, a tendência é que esse fluxo se intensifique. Quanto maior o balde, maior vai ser o fluxo de água nesse balde. E conforme a inclinação do balde muda, a gente vai ter aí um fluxo maior ou menor. Por exemplo, nessa configuração que está o balde, ele não está com o máximo de fluxo que ele pode ter nessas condições. O melhor seria que ele tivesse retinho, exatamente fazendo 90 graus ali com o chão. Se ele tivesse paralelo ao chão, não ia entrar água nenhuma. Nessa configuração aí, um pouquinho inclinado, entra um pouco de água, mas não entra o máximo que poderia entrar. Então essas aí são três coisas que vão ser muito relevantes para a gente determinar se o fluxo de água no balde vai ser grande ou pequeno. Esse paralelo que eu queria traçar com vocês é com relação agora ao fluxo magnético numa espira. Se a gente tem aí um ímã com polo norte lá em cima, polo sul lá embaixo, e as linhas de campo magnético desse ímã B indo lá do norte para o sul como devem ir. Se eu coloco aí um anel, eu posso analisar como que fica o fluxo magnético dentro desse anel. E aí o que vai ser relevante para a gente? A gente vai ver o quão inclinado esse anel está em relação ao nosso campo magnético e também o tamanho do anel e a intensidade do fluxo, a intensidade do campo magnético desses nossos ímãs. Basicamente a gente vai determinar aí, com relação à angulação que a gente tem e a área do nosso anel, o fluxo magnético nessa espira. Como é que eu posso aumentar o fluxo magnético na espira? Se a intensidade do campo for mais forte. Se ao invés de serem esses ímãs, se forem ímãs com o dobro de força, que produzem campo magnético mais intenso ainda. Se forem ímãs mais intensos, eu vou ter um campo magnético mais forte e a tendência é que o fluxo seja maior. É como se chovesse mais. Tudo bem? Eu posso também aumentar a área da espira, a área do anel. E aí é como se eu aumentasse a área do balde para captar mais água da chuva e o fluxo aumenta conforme eu aumento a área. E eu também posso botar a inclinação aí da melhor forma possível. A melhor forma possível nessa situação é quando θ vale zero. Ou seja, quando o nosso anel está exatamente ali fazendo 90 graus com a linha de campo. Esse θ é o ângulo feito entre a linha de campo e a reta normal. Quanto menor é esse ângulo, maior é a entrada de linhas de campo aí no nosso anel. E aí a gente pode calcular o fluxo representado pela letra grega φ como BA cosseno θ, onde B é a intensidade do campo, A é a área da espira e cosseno θ mostra a inclinação da espira, da mesma forma que a inclinação do balde lá, aqui é a inclinação da espira. Com B grandão é um ímã super forte, fluxo intenso. Se é uma área grandona, é um fluxo grandão. Se a inclinação da espira aí é com θ pequenininho dando alguma coisa grandona é cosseno, porque o cosseno de zero vale 1. Quanto menor o θ, maior o cosseno e maior o fluxo que a gente tem. Se o θ aí vale 90, no caso da nossa espira estar na vertical, nada entra, e aí seria o cosseno de 90 que vale 0 e o fluxo seria nulo. Então esses aí são os nossos três parâmetros necessários para saber o fluxo magnético numa espira. Sempre que você esquecer, pensa no balde captando água da chuva. A intensidade do campo é a intensidade da chuva. A área da espira é a área do balde. A inclinação da espira é a inclinação do balde para captar mais ou menos água da chuva,
ou para captar mais ou menos magnetismo no meu anel. Tudo bem? E aí a gente pode relacionar isso daí com a chamada lei de Faraday. No primeiro caso, eu tenho um anel ali com um montão de linhas de campo norte, no caso são duas aí, linhas de saída entrando na face esquerda do anel. Quando eu afasto, repara que agora não tem mais linha de campo de saída, né, entrando ali na face esquerda do anel. O que acontece aí é que essa nossa espira, esse nosso anel, experimentalmente é visto que ele acaba gerando uma corrente elétrica como que está aí representado no nosso desenho, no nosso PowerPoint. No outro caso ali de baixo, quando eu aproximo, agora é um caso diferente. Antes não tinha linha de campo ali entrando na face esquerda do anel. Agora tem linha de campo entrando. Então, se no caso de cima tem cada vez menos linha e no caso de baixo tem cada vez mais linha, a corrente induzida é o contrário. A gente percebe em laboratório que a corrente elétrica gira de um jeito na situação número 1 e na situação número 2 gira de outro jeito. Mas como é que elas giram aí? É de maneira aleatória? Não. Como é que acontece? Nesse caso de cima, a gente gera um norte pelo seguinte motivo. Existe um princípio chamado lei de Lenz. E a lei de Lenz diz que sempre a espira vai gerar algo a se opor ao que está acontecendo. Então, por exemplo, no primeiro caso eu afastei o anel. Eu estou afastando a espira de um polo norte. Quando você se perguntar, a espira quer fazer isso? A resposta sempre será não. A espira quer se afastar de um polo norte? Não. Então, para isso, ela gera um polo sul na tentativa, não significa que ela vai conseguir, mas na tentativa de não ser afastada. Então, ela não quer ser afastada. Então, ela produz um sul para tentar impedir o afastamento. Afinal, o norte do ímã atrai o sul induzido na nossa espira. E para ter sul induzido, como a gente viu na aula passada, eu preciso de corrente elétrica girando daquela forma ali, no sentido horário. Tudo bem? Já na situação de baixo, eu tenho cada vez mais linhas de campo entrando. Eu quero que a minha espira se aproxime de um norte? A resposta é sempre não. Então, se eu não quero, eu, espira, não quero me aproximar de um norte, nem me afastar, não quero nada, eu quero ficar quieta. Se eu não quero me aproximar de um norte, o que eu, espira, vou fazer para tentar impedir essa aproximação? Eu vou girar um norte também para poder me opor a isso que está acontecendo. E aí um polo norte precisa de corrente elétrica, como está aí no desenho, que é a corrente elétrica no sentido anti-horário. Então, dependendo se eu afasto ou aproximo de um norte, ou afasto ou aproximo de um sul, eu vou gerar algo a se opor. No primeiro caso, eu afasto de um norte e eu gero um sul para tentar impedir o afastamento. No caso de baixo, eu aproximo de um norte, gero um norte para tentar impedir a aproximação. E tudo isso está associado com o aumento ou a diminuição de fluxo magnético. No caso de cima, eu tenho cada vez menos linhas de campo entrando na minha espira na face da esquerda. Então eu gero algo para entrar mais. Se está entrando menos com afastamento, eu gero algo para entrar mais na espira. Entrar mais linha de campo é gerar um sul, porque a linha de campo entra no sul. Já no caso de baixo, está entrando cada vez mais. Está entrando mais linha de campo nessa face esquerda do nosso anel. Então, se está entrando mais, eu vou gerar algo para sair mais, para poder me opor. Se está entrando muito, eu, espira, não quero isso. Eu quero que saia mais. Então, se eu quero que saia mais para me opor a isso, eu induzo um polo norte. Afinal, as linhas de campo magnético saem do norte e vão para o sul. E é isso que diz a lei de Lenz. Conforme o fluxo magnético varia, a espira sempre vai gerar algo no sentido de se opor, ou de se opor no sentido de aumentar o fluxo, ou de diminuir o fluxo de entrada ou de saída. Esses aí foram dois casos que eu mostrei para vocês. E isso culmina para a gente na lei de Faraday. O que diz a lei de Faraday? A lei de Faraday diz que variação no fluxo magnético gera corrente elétrica. Exatamente por isso que eu mostrei aí para a gente, que quando está afastando um norte da minha espira, eu produzo um sul. Como que eu produzo um sul? Com a corrente elétrica gerada. Quando eu aproximo de um norte, eu gero a corrente elétrica naquele sentido anti-horário, produzo um norte. Então, isso tudo é por causa da tentativa da espira de manter aí uma noção de
de equilíbrio. Ela não quer que aumente fluxo nem que diminua, ela quer que se mantenha constante. Então ela sempre vai gerar algo para se opor. Esse algo que ela gera é corrente elétrica, é DDP, é força eletromotriz. É isso que ela gera, é voltagem para ter corrente elétrica e gerar os campos elétricos, os campos magnéticos, perdão, através da corrente elétrica, como a gente viu na aula passada com relação à regra da mão direita envolvente. Então aqui a gente tem a lei de Faraday sendo explicitada como variação do fluxo magnético gerando corrente elétrica. Exatamente o contrário do que o Oersted fez. Lembra que a gente viu que corrente elétrica gera campo magnético? Aqui a gente está vendo que variação no fluxo magnético pode gerar corrente. Então o caminho contrário é possível, variando alguma coisa no fluxo, variando o B, o A ou o cosseno θ. E a nossa fórmula é essa daí. Força eletromotriz induzida, DDP, FEM, depende da variação do fluxo com o passar do tempo. E aquele sinalzinho de menos ali, galera, está associado com a lei de Faraday, com a lei de Lenz que eu comentei para vocês, de que ela sempre vai se opor aí. O que está acontecendo com a espira, ela sempre vai gerar algo para se opor. Esse se opor sempre é representado pelo menos dentro da fórmula da força eletromotriz induzida. E aí eu vou variar o fluxo com o passar do tempo. Ou seja, eu posso variar o B, o A ou o cosseno θ. O B eu vario a intensidade do campo. Eu boto o ímã mais forte ou mais fraco. O A eu vario o tamanho da nossa espira. E aí ela fica maior ou menor e o fluxo aumenta ou diminui. E cosseno θ é quando eu giro. Se eu ficar girando aí a nossa espira, a gente vai acabar gerando corrente elétrica, força eletromotriz induzida, DDP, voltagem. Gera-se eletricidade quando você gira uma espira. E é por isso que eu coloquei a usina de Winden lá no início do nosso slide na semana passada. Eu coloquei aquela usina porque as usinas todas hoje em dia usam esse princípio de Faraday. Colocam coisas para girar, como turbinas para girar. E o que colocam nessas turbinas? Ímãs. Coloca um ímã e o ímã fica girando ali ao redor de uma espira. E a espira fica com o fluxo variando, 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 e gera então, com o passar do tempo, força eletromotriz induzida. Gera-se força eletromotriz induzida e aí a gente tem DDP. É assim que a gente tem eletricidade em casa. Vem lá de Itaipu um montão de ímãs girando com a queda d'água e essa DDP gerada lá vem até nós através dos nossos fios. Tudo bem, galera? Então isso daí é o que a gente tinha para hoje, para falar sobre a lei de Faraday. Semana que vem a gente continua falando de transformadores. Abraço, galera!